Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia de falar de Mortal Kombat, filme de 2021. Tô muito eufórico, tô muito animado. Foi um filmaço, é tão bom vir aqui falar com vocês, fazer uma crítica de algo que marcou tanto minha infância, da sua também, e falar de algo que deu certo na minha opinião. Talvez tenha dado alguma divisão ali perante aos mais ferrenhos, mas é uma experiência cinematográfica satisfatória. Muita coisa temos aqui o que falar e confesso que eu estou muito ansioso para ver o segundo filme. Afinal de contas, outros personagens irão aparecer. Esse filme ele é dirigido, é a estreia de Simon McQuoid. Ele já tinha feito algumas produções ali, mas aí é a estreia dele. Mas aqui talvez seja um dos responsáveis por ter dado tão certo esse filme, que é o James Watt. O James Watt talvez vocês não conheçam, mas nós que estudamos cinema, que sabemos sobre a indústria, ele simplesmente foi um dos produtores do Aquaman, o primeiro Aquaman ali, do Jason Momoa. Então ele está aqui, ele ajudou a produzir e talvez tenha sido um dos motivos de ter dado tanto certo. Eu não sei se ele dirigiu o Aquaman 2, aliás, ele foi o produtor, mas aqui no Mortal Kombat e lá no Aquaman 1 deu tudo certo. Então, temos aí quem é que está por trás. Esse filme, a introdução e a nossa abertura, talvez que seja o coração da análise. Como eu já fiz várias vezes aqui análise, sempre eu digo que essa introdução sobre o enredo é o que leva à condução geral. E aqui já começa a carta de amor. Aqui já começa o que vai ser algo de umas melhores adaptações baseada em quadrinhos. Nós temos ali um começo, os antepassados, o que seria no presente de Sub-Zero e do Scorpion. É muito bom já esse começo, porque o diretor já te deixa à vontade quem é quem e o que vai acontecer daqui para frente. E o filme, essa abertura é essencial. Se você não conhece Mortal Kombat, se você nunca jogou Mortal Kombat, ele já vai te deixar à vontade. Por quê? Porque é uma ideia de passado. Então aí temos uma passagem de tempo onde Scorpion vai ali querer se vingar. Isso tudo é explicado, isso é tudo mastigado. E quem ficou do mal, quem ficou ali, talvez do lado dele, em determinado momento, é o Sub-Zero. E aí vem a condução da história de um personagem novo que daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre ele, que é o Cole Wong. Ele é um lutador de MMA, estamos no tempo presente, ele tem uma história muito interessante, ele é um lutador de MMA e é ele que vai apresentar a você que caso não conheça o Mortal Kombat. Ainda falando da estrutura da sinopse, temos o que já conhecemos, temos o que tanto amamos, desde o primeiro, aquele primeiro que é legal, que é um bom filme de 1995. Está se tendo a produção de um grande torneio, que é o Mortal Kombat. Se caso os lutadores aqui da Terra, eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses nomes, os lutadores da Terra aqui perderem, vai aparecer um novo vilão aqui para invadir. E quem está conduzindo esse torneio, quem está ali na construção é o Shang Tsung. Sobre essa questão da sinopse, sobre essa questão da estrutura, ela é simples e está tudo bem. É Mortal Kombat, estamos falando de um filme de diversão, não se tem muito que cobrar no sentido de atuação. Então talvez a história não é a melhor, talvez seja tão coesa, e afinal de contas também serve-se como um reboot ali do filme de 1995. Então aqui todos os personagens eles estão ótimos, sim. Todos aqueles que amamos, a Sonya, o Liu Kang, o Kano e entre outros que com o passar aqui da resenha vamos falando. Então
existe uma segurança muito grande na direção e na produção desse filme. Na minha opinião, existe um certo tipo de pedido até de desculpas. Existe sim. Por quê? Quando foi feito lá o Mortal Kombat Aniquilação, foi uma bagunça, foi um lixo, aquele filme não presta. Infelizmente, crítica já aqui no canal, infelizmente pouco se salva daquele filme. Aqui tem esse pedido de desculpa. Pessoal, vamos fazer um filme digno de Mortal Kombat. Vamos conduzir a história, mostrando ali núcleos, tendo coesão, pelo menos aonde dá para fazer a coesão. Então, vamos fazer um pedido aqui de desculpa. E na minha opinião, isso é muito bem feito. Por quê? O filme sabe para quem é. O filme ele conduz muito bem a história. Os personagens têm sua ótima defesa. Não que os atores são ótimos, não que eles são ótimos. E novamente eu digo, não é um filme que cobra tanta atuação. Mas todos os personagens são bem defendidos nesse sentido. Porque eles estão lá. O Liu Kang, a Sonya, o Raiden como guardião aqui da Terra. Temos ali a questão do Liu Kang, a questão da Sonya, o Kano com um alívio cômico, não um alívio cômico bobo. É tudo equilibrado, o humor dele é equilibrado, a forma. Então, além de saber com o que ele está falando, além de uma boa condução, temos a brutalidade. Temos o que Mortal Kombat se tem desde os anos 90, que é quando eu jogava, que tinha muita pancadaria, tinha muito sangue, e aqui tem. E aqui tem, e realmente tem que ser assim. Além da violência, além da verbalmente, tem a questão dos efeitos especiais, que também é um capítulo à parte. Lembrando, como eu falei já aqui, sobre a questão de pedir desculpa, aqui os efeitos especiais são dignos, não tem nenhum efeito que eu diga foi ruim, foi mal feito, em um tempo que se fala assim muito em CGI, onde a aniquilação é um desastre. Aqui não. Aqui nenhuma cena eu vou chegar para vocês e vou dizer, na minha opinião aquilo foi ruim ou foi mal feito. Pelo contrário, todas as cenas são muito boas. Existe uma cena que, se você não viu o filme, não vou contar, que é uma carta de amor, porque foi muito bem produzida. Então ali, com o segundo ato, como sabemos ali, tem essa questão da violência aumentada, sobre aparecendo outros vilões, bem colocado, nada de graça, chega de uma forma e não sai de outra não. É bem construído o arco, não se tem uma profundidade. Não se tem uma profundidade de muitos, mas é bem colocado. Não entra mudo e sai calado, tem sua explicação, tem-se um tempo, o filme tem quase 2 horas. E principalmente daqui a pouco eu chego ali no terceiro ato. Além de ótimos efeitos sonoros, além da trilha sonora, tem esse casamento. Porque a trilha sonora é muito boa, ela é muito envolvente em todos os sentidos que o filme vai estar apresentando. Mas a questão do efeito sonoro, de pancadaria, é muito bom. E falando nisso, é bem coreografado. É bem coreografado, além das lutas, além dos golpes de artes marciais de alguns personagens, ou do estilo de luta de cada personagem, a trilha sonora ajuda e o efeito sonoro. É uma experiência que era para ter sido no cinema. Se você puder ir ao cinema para ver o 2, veja, porque realmente é necessário ter uma imersão total. Ainda se falam, não, o futuro do cinema é streamer. Não tem condições. Aqui os sons são perfeitos. Uma ótima maquiagem ali dos personagens, uma ótima produção. Vamos falar um pouco melhor sobre o Cole Young, que talvez foi o que mais dividiu as pessoas. Em cinema, em produção cinematográfica, sabemos que não é só para o fã. Quem paga o filme não é só o fã. Então, na minha opinião, a escolha de um personagem desconhecido é para o público que não conhece. Já falei algo pouco lá aqui já sobre isso. Então, essa escolha desse personagem é para quem não conhece a franquia. Porque as pessoas têm que entender que tem que se pagar esse filme. Então, eu colocando um personagem que não conhece de nada, que não conhece sobre os detalhes do Mortal Kombat, sobre as regras, então essa pessoa vai ser conduzida ao olhar do Cole Young. E foi muito interessante, na minha opinião, o fato dele ser descendente de uns personagens do filme, que é o Scorpion.
E falando em Scorpio, falando em Sub-Zero, que foi bem mediano ou até bom lá no primeiro filme 95, aqui é muito bem construído. Já falei aqui a crítica sobre como foi o passado, e no terceiro ato tem um auge deles dois. Não tem melhor adaptação. Não tem melhor adaptação de lore, de construção de lore e de luta entre eles. A brutalidade, a forma, a motivação. As motivações dos personagens é perfeita. Não tenho aqui que falar que foi raso, que foi simplista, que só foi escapista. Existe uma explicação, existe uma condição de história. Muito, muito bom. Muito bom. Mortal Kombat de 2021 é uma carta de amor aos fãs. É um filme que realmente respeita, que dá uns certos passos a mais. Mas olha para trás ali, faz uma consulta se realmente foi muito bom. Então, assistam filmes se vocês não viram. Vai ter sim a crítica do 2. E eu vou ficando por aqui muito, muito feliz. Muito obrigado e até mais.